Nesse vídeo eu gostaria de comentar os meus acertos na prova do Enem de 2024, de acordo com os gabaritos oficiais disponibilizados pelo INEP. Roda a vinheta. Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Juan, eu tenho 24 anos e eu fui aprovado pelo Enem de 2023 no curso de Medicina. E nesse vídeo eu gostaria de comentar os meus acertos nessa prova, bem como as minhas impressões. Se eu achei que foi uma prova mais difícil, foi uma prova mais fácil, enfim. Fica aqui comigo até o final que você vai saber mais. Sem muita enrolação, prova do primeiro dia, eu peguei o caderno azul. E falando um pouco sobre linguagens, eu achei que foi uma prova muito tranquila, que seguiu aquele modelo padrão do Enem. Tipo, tiveram aquelas questões que de fato elas eram um pouco mais chatinhas, elas exigiam um pouco mais de você, mas também existiram aquelas questões que elas estavam totalmente entregues na prova. Por mais que ela tivesse um texto um pouco maior e tal, se você lesse direitinho, você ia achar a resposta sem muita dificuldade. As questões de língua estrangeira, eu também achei que facilitou bastante. No meu caso, eu peguei inglês, então tinham duas ou eram três imagens, se eu não estou enganado. Então isso facilitou bastante, eu achei a prova de linguagens como um todo muito tranquila. Então eu não acho, por exemplo, que o TRI ele vai vir muito valorizado. Eu acho que vai ser aquele TRI padrão de linguagens, quiçá um pouco menor. Já para a prova de humanas, algumas pessoas estão dizendo que foi uma prova um pouco mais difícil, porque, vamos dizer assim, nem todo mundo chegou muito perto de gabaritar. Então parece que o padrão da galera é esse aí. Se a galera não conseguiu gabaritar ou chegar muito perto, então foi a prova mais difícil. Então, na minha opinião, foi uma prova muito parecida com a dos outros anos. Eu não tive, assim, muita dificuldade de ler e entender as questões, muito embora eu não tenha ultrapassado a barreira dos 40 acertos e tal, até porque humanas eu tenho uma certa dificuldade em humanas, mas eu não achei uma prova tão complicada assim, sabe? Então, assim, tinham textos muito pequenininhos, então dava para você fazer tranquilamente. É claro que tinham aquelas questões que elas exigiam um conhecimento um pouco mais específico, como, por exemplo, sociologia e filosofia. Eu já ia falar fisiologia quando da faculdade. Sociologia e filosofia. Então, essas questões, geralmente, elas são um pouquinho mais chatas, né? Mas, digamos que não foi uma coisa de outro mundo, né? Então, eu acho que foi uma prova bem padrão. Então, resumindo, prova do primeiro dia, em linguagens eu fiz 37 acertos, sendo 4 desses acertos de língua estrangeira e 33 do restante das questões. E humanas eu também fiz 37 acertos, totalizando no primeiro dia 74 acertos. Já para a prova do segundo dia, para essa danadinha aqui ó, de amarelo, rapaz, aconteceu muita gafe. Eu achei, particularmente começando pela prova de matemática, eu achei a prova de matemática, eu tenho que tomar um pouco de cuidado para falar isso, mas eu achei uma prova também padrão. No entanto, eu senti uma certa dificuldade para resolver as questões, mas eu não sei se é pelo fato de eu não ter resolvido provas antigas ao longo do ano, até porque eu não estudei para essa prova, ou se de fato é porque as questões estavam mais difíceis. Existiam algumas questões ali que eu tinha que pensar um pouco mais para conseguir montar um raciocínio e algumas até no final só eu consegui montar esse raciocínio para marcar o gabarito, a resposta correta. Eu achei que foi uma prova um pouco cansativa, mas ainda assim não foi nada que fugisse totalmente do padrão. Tinham aquelas questões muito fáceis e aquelas questões bem chatinhas de serem resolvidas. Enfim, matemática eu fiquei com 36 acertos, muito embora eu tenha errado muita coisinha porque o cansaço me venceu. Por exemplo, de eu fazer todos os cálculos, mas acabar somando errado no final. Mas aí dá um desconto porque eu não estava treinando, né? Aí aquela rotina bem pesada como no ano que eu passei. Já para a prova de natureza, rapaz, essa prova eu não achei muito difícil, muito difícil. Muito embora essa prova ela foi de fato um nível mais avançado. Mas existiram muitas questões de ciência da natureza. Eu acho que nunca aconteceu em todos os anos em que eu pratiquei provas antigas e simulados do Enem, que eu estivesse com tanta dúvida em duas alternativas e eu sempre marcar a errada. Rapaz, eu circulei aqui umas 8. Dentre elas, aquela questão que tinha eutrofização, acho que era sobre a relação da urbanização com arbovirose, alguma coisa assim. Questão muito fácil, eu sabia a resposta, mas acabei mudando. A questão do câncer, eu sabia que a resposta correta era o câncer, mas eu acabei mudando. Enfim,
e outras parecidas com essas. Então eu acabei errando muito de natureza por, sei lá, falta de confiança, falta de ousadia ali na prova. Na hora eu também fiquei um pouquinho nervoso, mesmo já não tendo mais que depender dessa prova, mas fiquei um pouquinho nervoso, então isso contou. Então, no final das contas, eu fiquei com 29 acertos em natureza e no total do segundo dia foram 65 acertos. Então, totalizando foram, contando com a anulada, que teve uma questão anulada, 140 das 180 questões ou 139 das 179 questões. Eu fiquei feliz, muito embora eu tivesse potencial de fazer mais questões por essas questões de natureza que eu errei por besteira, mas ainda assim foi um resultado satisfatório. Eu acho que eu vou conseguir uma notinha legal. E quando sair esse resultado, eu venho aqui e gravo para vocês sobre as minhas notas. Então é isso, valeu, até a próxima.